Vamos lá, gente. Vamos continuar, certo? Nossa aula. Paramos em 1945, né, até 54, com o suicídio de Vargas. Veja, criação de dois partidos por Vargas, o PTB e o PSD, para agradar a trabalhadores e aos setores ligados à indústria, protegida pelo Estado, além de permitir a formação de partidos oposicionistas. Então, essa ideia daqui é o quê? Ó, tem uma ideia básica, deixa eu pegar aqui, certo? Anotar aqui, ó. Vocês têm que lembrar disso aqui, ó. A grande preocupação aqui é o nacionalismo. Tudo tá ligado. Deixa eu tirar, não vai dar certo não, vou escrever não. Bom, então a ideia do nacional, certo? A ideia do nacional. É preciso manter, né, as empresas nacionais, valorizar, né, o capital nacional. Então, por isso aí eu vou criar dois partidos, né, porque os partidos representam o quê? O que é que representa os partidos? Lembre-se que eu falei na aula, Vargas ele é muito estrategista, então ele vai sempre procurar o quê? Sempre apoio, né? Aliados, né? Isso aqui está ligado à aliança. Então, aliança com o trabalhador, aliança com, aqui ó, surge aqui o querenismo, né? O que é isso aqui? É essa ideia de criar um sentimento de que queremos Vargas no poder. Então, é claro que eu vou agradar os setores, né? O trabalhador, os industriais, assim, tem que buscar aliança. Essa é a ideia de Vargas. Vargas, grande estrategista. Então, preste atenção nisso aí. Discretamente por Vargas, demanda de trabalhadores e setores industriais. Olha aqui, olha, nacionalistas. Tá vendo? Vargas se aproxima de comunista. Olha aqui, buscando aliança, ó, para permanecer o quê? No poder. Então, a grande ideia, não adianta a gente conversar muito, tem que ser bem prático, direto, tá bom? Você entender, ó, a permanência no poder é o que Vargas quer, né? Busca apoio de quem? Luiz Carlos Prestes. Tá lembrado dele, né? O marido de Olga. Olga que foi entregue, né, aos nazistas, né, pelo próprio Vargas. Tá vendo aí? Propõe uma lei antitruste que desagrada o que? Os Estados Unidos. Professor, o que é isso aí, hein? Ah, meu amigo, aqui a ideia é o seguinte, se ele trabalha no nacional, como eu já mostrei, né? É a ideia aí do capital, né? Do capital externo entrar, porque aí tem a ideia de comprar empresas nacionais e aí quebra a ideia. A proposta é nacionalizar. Se eu deixar a entrada, né, do dinheiro vindo lá dos Estados Unidos, pode comprar as empresas nacionais e aí, não é mesmo? Em 1945, é afastado do poder pelo exército, influenciado pelos Estados Unidos, olha aqui, ó, influência norte-americana, que temia uma nova tentativa golpista, né, do presidente. Pensava o seguinte, ele está pegando aliança, ele vai dar outro golpe. Então, teoricamente, associado ao quê? Ao comunismo. Né? E aí a gente sabe, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, o mundo está dividido em dois blocos, minha gente, né? Socialista e capitalista. Os Estados Unidos não vai brincar, né? E o Brasil precisa decidir de que lado ficar, não é mesmo? E aí os Estados Unidos está ligado, né? Trabalhando com a questão nacionalista, se aliando a trabalhadores, buscando aí logo quem? Luiz Carlos Prestes, né? Então, os Estados Unidos não vai brincar. Vai dizer, olha, ou tá comigo ou tá contra mim. Então, fim do Estado Novo, Exército convoca eleições presidenciais, vitória de quem? Eurípides Gaspar Dutra. Vargas se retira para São Borja e é eleito senador por dois estados ao mesmo tempo, Rio Grande do Sul e São Paulo. Tranquilo? Só mais uma informaçãozinha, mas o basicão aqui é pegar essa parte. Governo Dutra, partidos políticos ao final do Estado Novo. Aí temos o DN, PTB, PSD. PTB e PSD têm origem aonde? É a origem varguista. Então valoriza o nacional, né? Nacionalismo e atuação do Estado na direção da economia. O DN, oposição de caráter liberal, né? Contra o autoritarismo econômico. Então, valorização de tudo nacional, certo? Primeira etapa do governo, vamos analisar aqui, ó. Proposta economicamente liberal, mas politicamente autoritária. A turma não larga esse osso aqui, ó. Não larga a mão de um autoritarismo, né? Pode ter a propaganda democrática que for, mas autoritária.
arroxo salarial e política moralista. Segunda etapa, tentativa de planejamento governamental, Plano Salter. Investimento em 4 áreas fundamentais: a saúde, alimento, transporte, gente, e energia. Um campo aqui que a turma está de energia. Por quê? Já se falava da Petrobras, que é o que, professor? Petrobras, o petróleo brasileiro. Mas é claro que não ficaria só no petróleo, né? Estamos falando aí de um país, né, que, segundo a ideia que a gente vai ver daqui a pouco, olha, crescer 50 anos em 5. Né? Nossa bandeira carrega o que lá? O lema, qual é o lema? Né? Ordem, né? E progresso. Está escrito na nossa bandeira. Então a ideia aqui, progresso. Ida para o progresso. E aí pensa-se nessas áreas, né? Ó. Ganho político, política interna, interior. Constituição de 1946, quinta Carta Constitucional do Brasil, promulgada, eu já expliquei, promulgado que há uma participação, né? Olha, liberal, democrática. Modificações, o que é que ele fez aí? Estabelecimento de quinquênios presidenciais, ou seja, o presidente, ao invés de passar 4 anos, passa 5. Eleição em separado para presidente e vice-presidente. Extinção da pena de morte, garantia de direitos dos cidadãos, né? Incorporação de legislação trabalhista, tá aqui, ó. Olha aqui o setor trabalhista aqui, né? São setores, né, que a turma se agarra, porque sabe o apoio que tem. Direito de voto, maiores de 18 anos, alfabetizados, né? Todo mundo sabe que muita gente aqui, até hoje, tem um déficit, né, dessa questão do analfabetismo. Política externa. Agora externa, reflexo da Guerra Fria. Aquilo que eu falei, qual é o reflexo da Guerra Fria? A Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, o mundo partido, né, em 2 blocos. Não é mesmo? Aí vai ficar com quem? Que é o apoio de quem? A Organização dos Estados Unidos dos Estados Americanos, expressão de um processo de ação interamericana. Primeira conferência acontecida em outubro de 1919 e abril de 1990 em Washington. Assinatura do Tratado Internacional de Assistência Recíproca, né? Então fica só ligado aqui nessa informação. PCB. E agora? Partido Comunista Brasileiro. Mais uma vez na ilegalidade, claro. Por quê? Olha, 2 anos pós final de Segunda Guerra Mundial, o mundo repartido, né? O mundo repartido entre socialistas e capitalistas. É claro que os Estados Unidos vai dizer, ó, vai do lado de quem, né? O que é que vai acontecer? Comunistas caçados, rompimento com a União Soviética, ou seja, se está fazendo isso, está se ligando diretamente aos Estados Unidos, né? Eleições de 1950, segunda derrota de Eduardo Gomes, desta vez Vargas. Fim do governo Dutra, insatisfação com políticas públicas, insucesso econômico, possibilidade de rearticulação da candidatura de Vargas para o quinquênio, ou seja, ó, o velhinho passar mais 5 anos. E aí? O velhinho passar mais 5 anos. Aliança PTB mais PSD, Vargas e Café Filho. Governo Vargas, 1951 a 1954. Nacionalismo econômico, aqui, ó. Propostas, tá vendo? Olha lá. Aquilo que eu falei, ó. Petrobras, né? Do BNDE e da Eletrobras. Olha lá, ó. Preciso de um banco, Petrobras, né? E a Eletrobras, um projeto aqui, né, de energia, gente. Medidas trabalhistas. João Goulart vai fazer o quê? O ministro do Trabalho aumentou o salário mínimo, olha só. Para quê? Para agradar o trabalhador. Vamos lá. Bases de apoios sindicalistas. Ah, isso aqui fica meio desejado, né? Visto que os sindicatos, né, apoiando, né, os trabalhadores, né? Então eles ficavam com a vista, né? Uma vista assim, vista grossa mesmo, em cima do trabalhador. Os pelegos, né? E trabalhadores favorecidos pela legislação trabalhista, né? Houveram mudanças? Sim.
Por exemplo, a criação da CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas, CLT. Não esqueça disso. Estou botando em amarelo aqui para não é um documento. Esse documento é muito importante, né? Porque ele vai, por exemplo, né, direito dado à carga horária de trabalho do trabalhador, vai puxar, né? Chegou, gente, chegou o direito sim do trabalhador, chegou, né? A grande questão que se pensa aqui é se isso foi feito. E aí vocês pensem direitinho, tá bom? Porque existem duas linhas de pensamento, até mais interpretação. Qual era a intenção mesmo de Vargas com isso? Era, de fato, trazer um benefício para o trabalhador ou, estrategicamente, né, atrair para o apoio político. Para que era? Então, fica aí, né? Porque a gente ou falar também da questão do trabalhismo, né? Porque está dentro disso, desse apoio de Vargas ao trabalhador, etc. Tal. E a outra ideia seria o populismo de Vargas, né? Ele se colocando, criando essa questão desse sentimento, né? Toda essa ligação dele com o povo, né? Uma questão que há um sentimento, uma ligação com ele. Opositores à política trabalhista do governo Vargas, né? Capital estrangeiro, né, contra o nacionalismo econômico, né, controle de remessas de lucros para o exterior e da entrada de divisas para as empresas estrangeiras, não é mesmo? Então aqui a gente vê aquilo que é contrário à proposta dele, que é o nacionalismo, a não entrada da verba do exterior, né? Enfim. Dois setores liberais, capital nacional, liberal e a camadas médias, contra o comunismo e a intervenção estatal na economia. A segunda fase, crise política internacional. João Goulart, ministro, aumentou o salário em 100%. Tá aqui, ó, que massa. Né? Trabalhador disse, agora eu compro minha geladeira. Ficou doidinho, bichinho, rapaz. Aí Vargas vai e tome, cortou a ideia. Aí eu digo, aí, presta atenção. Porque aí é aquela coisa, a ideia da interpretação, né? Vamos dar o direito de interpretação. E aí? É trabalhismo? É populismo? É uma estratégia? Não, é apoio mesmo ao trabalhador. Quando se falou em melhorar a vida do trabalhador em 100%, o homem foi lá e cortou as pernas. Vem mesmo. Oposição do Congresso, liderado por Carlos Lacerda da UDN. Esse Carlos Lacerda aqui, né, ele era crítico demais em relação ao governo de Vargas. Então ele tinha um jornal, ele lançava lá muita coisa que era verdade, muita coisa também não era verdade. Isso aí vai fazer dele o quê? Um alvo, né? Porque o cara, né? O cara aí batia de frente às propostas de Vargas. Carlos Lacerda, proprietário do jornal Tribuna da Imprensa. Presta atenção. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, tá certo? Ó, daqui a pouco a gente vai ver uma fotinha aí, certo? Agosto de 1954. Agravamento da crise. Crime da Rua Toneleiro. O Carlos Lacerda vai receber um tiro, mas não morre. Quem morre aí, que eu vou mostrar já já a foto dele aí, tá certo? Então a ideia fica, quem mandou matar o Carlos Lacerda? A turma fica de olho que poderia ser a mando de Getúlio Vargas. Tá aqui a foto dele, certo? Olha lá, segundo investigação, o assassino de Rubens Vaz, aí esse Rubens Vaz, né, o cabo era aqui da aeronáutica, aí ó, teria sido o chefe da guarda, o tal Gregório Fortunato. Ou seja, nessa tentativa de matar, né, o camarada, acertou o Rubens Vaz, né? Esse cara era conhecido como o Anjo Negro. Tá ele aqui, ó, o Gregório Fortunato. Major Rubens Vaz, olha ele aqui, ó. Tá aqui agora aqui, ó.
Ele antes aqui, ele aqui morto, né? Isso dá para ver a foto. Major Rubens Vaz, né? Esse cara daqui é chefe da guarda, ou seja, é o cabo de segurança lá de Vargas. Então a turma vai achar, olha, né? Foi amando, não? Então isso é uma pressão sobre Vargas. Vargas afasta João Goulart e acaba com o aumento do salário. Com isso atrai a revolta dos trabalhadores, né? Pressão para a renúncia de Vargas. Vargas comete suicídio na madrugada do dia 24 de agosto de 1954. Beleza, tá aqui, ó. O fim de Vargas foi aqui, 24 de agosto, né, de 1954. Tá aqui, ó, o velhinho aqui no caixão, né? Agora, olha aqui o jornal, ó, Tribuna da Imprensa. Olha a mensagem. Suicidou-se Getúlio Vargas. E aí, né? Após a morte de Vargas, né, tentativa de golpe dos udenistas com o apoio de Carlos Luz. O objetivo qual era? Queriam impedir a posse dos candidatos democraticamente eleitos, Juscelino Kubitschek e o João Goulart, né, PSD e PTB, por não terem conseguido a maioria absoluta dos votos. Apoio: oficiais de aeronáutica sediados em Santarém, Pará, né? A tentativa de golpe foi desarticulada pelo quem? Pelo general, grava esse nome, General Henrique Teixeira Lott, o Lott, tá certo? Ministro da Guerra. Ele articula e desmantela esse golpe que seria dado pelo Dionísio. Tá ele aqui, ó, o General Henrique Teixeira Lott, certo? O governo de Juscelino Kubitschek, 1956-1960. Presidente Bossa Nova. Professor, por que Bossa Nova? Seria o jeito novo. Um novo governo, né, uma nova forma, ou seja, abertura, né, abertura política, tal, perdão lá de quem articulou o golpe. Então, aqui, um governo marcado por tentativa de pacificação do país. Anistia aos envolvidos na tentativa de golpe, ideologia do desenvolvimentismo, crescimento e industrialização de 50 anos. Olha aqui, olha a propaganda, olha a propaganda. Olha a propaganda. É isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui, que é o mais importante, né? No governo de JK, que é esta pacificação, mostrando que é uma ideia de desenvolvimento, né, de progresso. Prática do desenvolvimentismo, planos de metas, previa investimentos em energia, violar a questão da Eletrobras, né, transporte, alimentação, indústria de base, educação, né, qualificar para a indústria. Então a proposta aqui, qualificar para quê? Para a indústria. Eu quero ter mão de obra qualificada para atender, para trabalhar na minha fábrica. Como é que eu vou ter indústria, fábrica e o cara analfabeto? Como é que ele vai ler? Ó, não pode apertar o botão aqui, esse não pode. Tem que alfabetizar a educação, ó, né? Vamos embora. Não só está terminando. Proposta de interiorização do desenvolvimento. Estradas de rodagem, hidrovias de novas cidades, construção de Brasília como símbolo do Brasil. Olha aqui, ó, Brasil moderno, viu? Ele vai trazer o Brasil moderno, a propaganda dele. Instalação de multinacionais, principalmente ligadas ao setor automobilístico. Como é isso, professor? É claro, a indústria automobilística, por exemplo, uma Ford da vida, ele tem as peças, ele manda as peças para aqui e aqui a gente monta o carro, beleza? Precisa fazer a peça, eu mando as peças, você monta. Se ligasse, pronto. Então, criação da SUDENE. SUDENE é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Então, toda uma administração que focava o quê? O desenvolvimento do Nordeste. E também SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Tudo programas, né, para poder fazer crescer o país. Nessa hora, todo mundo quis ser nordestino.
Entendeu? Vamos embora.